O assunto de hoje é um assunto extremamente importante quando a gente fala sobre sexualidade. A ideia é que você lembre um pouco da sua história, e a ideia é que você elabore essa sua história, conclua essa história, defina essa história, coloque essa história diante de Deus. Por quê? Porque a próxima geração está em jogo. Que próxima geração é essa? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, aqueles que amamos, aqueles que são nossos discípulos nas nossas igrejas, que são nossos liderados. É o futuro da nação, é o futuro da igreja. Então a gente não pode brincar. E a vida de uma criança, de um adolescente, vale mais que o mundo inteiro. Então, o nosso assunto hoje ele é tão sério que nós temos que ter reverência diante do Senhor. Porque uma coisa é você falar sobre a sexualidade de um adulto que tem como fazer escolhas, que tem como sair correndo e pedir ajuda, que tem como denunciar alguém que sabe que existe essa possibilidade. Outra coisa é de um menor de idade, que não acha que pode fazer isso. Então, o que o adulto fala, normalmente, ele acata. Então, é muito sério o que a gente vai estar falando hoje. E eu quero que o Espírito Santo de Deus esteja descansando sobre nós para trazer realmente quebrantamento, para que a gente não perca nenhum desses que o Senhor tem colocado na nossa vida. Amém, irmãos? Então, a gente vai estar falando um pouco sobre a orientação sexual dos filhos. Pode mudar, por favor, pastor. Bom, o tema é orientar. Em Provérbios 22:6, tem um versículo, é um versículo que fala o seguinte: eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Esse é um versículo que tudo quanto é pai sabe, é ou não é? E muitas vezes lê tão rápido que não entende o que está escrito. Muitas vezes acha o seguinte: eu vou ensinar para o meu filho o certo e o errado. Não é assim que a gente entende? Normalmente, numa primeira lida, a gente acha que a gente tem que ensinar o que é certo e errado, porque daí ele vai o quê? De repente escolher o certo, porque é uma promessa de Deus. Mas o que a Bíblia está falando não é ensinar o certo e o errado, somente. É educar a criança no caminho. Então não é só anunciar o caminho. O que está escrito nesse no aí? Mostrar como andar neste caminho. Pode mudar, pastor. Então, na verdade, nós estamos falando do quê? Mais do que orientação, obrigada, nós estamos falando de reprodução. Então, a reprodução ela não acontece só naquela fase em que antecede, no caso, a gestação. Reproduziu, né, multiplicaram células, houve a liberação de vida ali da parte de Deus, e agora essa criança, né, no ventre vai se formar e esses pais vão dar à luz após essa gestação e pronto. Não, a reprodução continua. Do quê? Do caminho. E a gente vê, nesse texto de Provérbios 6, de 20 a 25, ilustrações maravilhosas sobre a questão do poder dos pais na construção da sexualidade saudável ou não saudável dos seus filhos. Então, presta atenção, por favor. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe o ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de dia e protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. E agora nós vamos, então, estar olhando ponto por ponto para ver onde é que Deus está querendo chegar quando o assunto é sexualidade. Primeira coisa, faça o que o seu pai diz. Aí eu lanço uma pergunta. Pai, você diz o que para o seu filho? Primeiro, você diz alguma coisa para o seu filho e para a sua filha? Você fala com eles? E se você fala o quê? Se você dialoga, qual é o conteúdo? Você sabe por quê? Sem comunicação, eu não sei o que você pensa. Se eu não sei o que você pensa, não tem como ter vínculo. Irmãos, eu trabalho como conselheira cristã na área da sexualidade. Basicamente, as pessoas que eu atendo são pessoas, em geral,
maiores de idade, que têm luta na sua sexualidade. Praticamente todos cristãos. Boa parte deles frutos de lares cristãos. Todos arrebentados na sua sexualidade. Basicamente todos os homens que chegam para mim pedindo ajuda porque enfrentam o dilema da homossexualidade. Dilema por quê? Porque eles apresentam a orientação sexual deles na homossexualidade enquanto dilema. Não sou eu que estou dizendo. Eles chegam com esse conflito, dizendo que estão em conflito, infelizes com essa questão. Praticamente todos têm uma só fala. Meu pai era vivo, só que era ausente. O que tem de pai vivo, não presente na vida dos seus filhos, não é brincadeira. Especialmente dos filhos do sexo masculino. Cadê meu pai? Está no ministério. Cadê o meu pai? Está na obra. Cadê o meu pai? Está trabalhando. Cadê o meu pai? Está ganhando o pão de cada dia para nós. Mas cadê o meu pai? Não sei cadê o meu pai. Sumiu. Quem está aqui? Mamãe. É uma geração de filhos mamãeziados. Como diz uma psicóloga que trabalha com a questão da sexualidade também no Brasil. Então, uma palavra para os pais. Você está sendo intimado por Deus a falar com seus filhos. A comunicar para os seus filhos o que você pensa. Para eles saberem quem você é como pai. Quem vocês são como pais. Sem comunicação não há vínculo. Então, dependendo do que você diz, pode haver produção de vida. Por exemplo, Deus Pai falou com Deus Filho Jesus Cristo. E trouxe uma palavra de encorajamento e também aceitação. Em Mateus 3,17 fala que há um registro da fala do pai para o filho, publicamente. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. O seu filho tem que saber que você morre de orgulho por ele. O seu filho tem que saber que você enche a boca de orgulho quando você se dirige a ele. O pai falou para todo mundo ouvir, esse aqui, ó, é o meu filho que me dá muita alegria. Você assume o seu filho publicamente? Porque tem muito pai que fala bem do filho sem o filho saber que o pai fala bem dele. E o filho fica eternamente na dúvida, achando que nunca está à altura para agradar o pai. Saia daqui anunciando para o seu filho, pelas suas palavras, anuncie encorajamento e aceitação, amém? Isso está a seu alcance, amém? As suas palavras podem trazer morte. Efésios 6,4 tem um trecho que fala o seguinte: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritadiços. Muito do que a gente chama de bullying hoje, de abuso verbal, acontece dentro de casa. Vira homem. Engole esse choro. Toma vergonha na cara. Esse menino não presta. Essa menina não tem valor. Isso é abuso. Então, são rompimentos no lacre da afetividade, do valor que as crianças e os adolescentes têm a seu próprio respeito. Então, pais, aquilo que vocês falam pode gerar vida ou morte. Pode gerar encorajamento ou aceitação. Ou então pode gerar o quê? Abuso, que é caminho de morte. Pode mudar. Eu que vou mudar, desculpa. O outro trecho fala, nunca esqueça o que sua mãe o ensinou. A mãe ensina. Ensina. Agora ensina o quê? As mulheres têm que lembrar que aquilo que elas mostram fica gravado. Você vai ver um trecho em Lamentações 3, 19 e 20 que fala assim, que aquilo que a mulher, no caso, mostra é caminho de morte. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos, penso sempre nisso e fico abatido. Muito do que as mulheres mostram é o que fica gravado na vida dos seus filhos, principalmente das suas filhas. O que nós, mulheres, temos mostrado? Mostrado, a começar pelo nosso semblante. O que a gente tem mostrado para os filhos que estão ao nosso redor? Será que a gente tem mostrado que é bom ser mulher? Será que a gente tem mostrado que é bom estar casada com um homem? Será que a gente tem mostrado que é bom fazer sexo com um homem? Porque dependendo do que você mostra, é aquilo que vai ficar definitivamente marcado na construção da sexualidade dos seus filhos.
Uma filha que ouve constantemente a mãe dizer: filha, namora bastante, mas não casa não. O homem não presta, é tudo igual. Viu o eco, né? Até hoje a gente ouve isso. E as filhas estão sendo discipuladas ouvindo isso constantemente. Aí eu te pergunto, quando essa menina entrar na adolescência, você acha que ela vai sonhar com um príncipe encantado? Se esse príncipe encantado chegar num cavalo branco, segurando uma espada, provavelmente ela pega a espada, mata o príncipe, monta no cavalo, atrás de uma princesa. Elas estão ouvindo constantemente que homem não presta. Ou então elas estão vendo que homem não presta. Por quê? Porque papai é uma bênção na igreja. Mas em casa, papai chegou, calafrio, terrorismo instalado. Falo isso porque cansei de aconselhar filhas de líderes, violentadas de todas as formas. Se duvidar, por grandes homens de Deus, que estão aí, fazendo o ministério. Então, gente, aquilo que a gente está mostrando é o que está ficando gravado. Mas também a gente pode mostrar o que vai gerar vida. Porque logo depois do versículo 20 de Lamentações 3, a gente vê no 21 e 22 o seguinte: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Então eu posso até saber que existem dias difíceis, como fala o texto anterior. Mas eu escolho pensar que Deus é maior que tudo isso. Então, de repente, esse homem, ou esses homens com quem eu convivo, eles têm mostrado realmente um caráter deplorável. Mas há um Deus que é perfeito, que é santo, que é amor, que não abusa, que não violenta, que não agride. Amém? Porque boa parte das pessoas que tiveram problema com a figura de autoridade, principalmente sendo pai ou mãe, durante a vida tem uma enorme dificuldade de se relacionar com quem? Com Deus. Por quê? Porque essa autoridade que eu estou vendo aqui é para apontar para Deus. E se essa autoridade que eu estou vendo aqui for corrompida? Mostra que tipo de Deus? Um Deus que eu não quero. Um Deus que não me protege, um Deus que não me ama, que não me aceita. Então é muito sério tudo isso. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Então o que está na base de fé e na base das emoções? A gente tem que lembrar que ouvir leva a crer em verdades ou em mentiras. Aquilo que você ouve constantemente costuma ser aquilo que você acaba acreditando. É ou não é? Aquilo que você ouve boa parte da sua vida, principalmente da boca de pessoas que representam autoridade na sua vida. Aquilo ali é como flecha no seu coração. E uma mentira que a gente acredita a nosso respeito é tão poderosa quanto uma verdade que a gente acredita a nosso respeito. Com a diferença que a verdade liberta, mas a mentira mantém em cativeiro. É ou não é? Não é isso que a Bíblia fala? Então existem formas de você guardar coisas no seu coração que podem gerar vida ou morte. Romanos 10:17, um exemplo de como se pode gerar vida. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Anunciar a verdade para que eu creia, para que cresça a fé. Então, os meus relacionamentos dentro de casa, eles estão sendo pautados por expressões de vida. Porque dependendo do que for anunciado pelas atitudes ali dentro da minha casa, isso é o que os meus filhos vão crer. Vocês estão entendendo? Há forma de você gerar morte, em Gênesis 3:4. Vocês não morrerão coisa nenhuma, isso é uma fala do diabo. Deus falou, se você comer dessa árvore, vocês morrem. O diabo chegou e falou, não morrem. Acreditaram na mentira. O que aconteceu? Morreram. Então nós temos que entender que todas as vezes que eu e você e os nossos filhos acreditam em uma mentira que seja, nós estamos caminhando para a morte. Agora, se eu não sei o que passa na mente e no coração dos meus filhos, como é que eu vou saber que caminho que eles estão tomando na vida? Se eles não sabem qual é o caminho de vida, como é que eles vão achar esse caminho se não tem quem mostre? É ou não é? Vão procurar pelo Google, vão procurar
na rua, vão procurar na escola, vão procurar num traficante amigo, que vai tentar ensinar o caminho. Os seus ensinamentos o guiarão, protegerão e aconselharão. Aí a gente vê uma palavra para o pai e para a mãe, para quê? Para que eles entendam que estão preparando o filho, a filha, para hoje e para o amanhã. E eu quero que você entenda o seguinte: a gente tem comunicado verdades e mentiras para os nossos filhos desde a gestação. Então já há confirmação de que no ventre, o ser vivo que está aqui já está recebendo emoções. Emoções. Então, sente o quê? Aceitação, contentamento ou o oposto disso. Muitas histórias de pessoas que construíram a homossexualidade, chegaram inclusive ao travestismo, passa por esse momento em que papai sonhava ter uma filha, nasce filho. Mamãe sonhava ter um filho, nasce uma filha. E eu não sei por que os pais resolvem contar isso para os seus filhos. Imagina, chegar para o meu filho e falar: sabia que papai e mamãe sonhavam ter uma menina? Se coloca no lugar dessa criança, se você já não ouviu isso quando era criança. Qual que é a sensação que a criança tem? Nasci errado. O que uma criança mais quer? Agradar o seu pai e a sua mãe. Por isso que muitas, desde o começo, começam o quê? A tentar ser o filho que os pais quiseram, ou a filha que os pais quiseram, mas que não nasceram desse gênero. Porque desde cedo começam a entender que nasceram o quê? Frustrando e decepcionando os seus pais. Então, desde a gestação, é trabalhar a aceitação e o contentamento. Mas não adianta só na gestação, porque depois vem a infância, a criança nasceu. E duas das grandes necessidades que as crianças têm, passam por isso aí: senso de amor e senso de importância. Toda criança precisa saber: eu sou amada e eu sou importante demais. Veja bem, muitos pais, creio eu que pela influência machista que ainda impera, especialmente na América Latina, acham que os filhos não precisam de colo, nem de beijo, nem de elogio, nem de eu te amo. Que isso é coisa de menina. Então o papai paparica a filha, dá beijo na filha, dá colo para a filha. Os meninos não. Se o menino chorar, o que ele ouve? Psh, engole choro. Homem que homem não chora. Muitos homens não ouviram isso? Ouviram ou não ouviram? Isso é mentira. Isso é mentira. Homem chora, Jesus chorou. Então, desde cedo, os meninos são ensinados a aniquilar com as suas emoções. E as meninas são ensinadas a sonhar com um príncipe encantado, que vai paparicá-las. Como? Se esse menino que vai ser um dia um príncipe encantado não tem emoção. Então a gente está ensinando desajuste, desencontro, desde cedo. Na infância, menino também precisa ouvir: filho, eu te amo, senta aqui no colo do pai. Então, pais, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vai ser pesado. Dê o seu colo para o seu filho, para que ele não tenha que procurar colo em outro homem. Se você observar o perfil de um pedófilo ou de uma pedófila, porque mulheres também atuam na pedofilia, você vai ouvir falar das pessoas mais encantadoras para uma criança e um adolescente. Aquele filho que, de repente, não é o número 1 do seu afeto, porque você tem um filho queridinho e ele notou que ele não é o queridinho. Esse é o filho que vai sair no final da aula, da escola, com o bonezinho enfiado aqui na cabeça, mochilinha, né, pesando sobre ele. Vai ser o último a sair. Se sente um 0 à esquerda. Esse vai ser o filho que vai ser abordado por um tio, que vai falar: toma aqui esse carrinho, senta aqui no colo do tio, vamos dar uma volta. Por que um menino cede? Às vezes não é só por causa do carrinho.
É porque ele ouviu da boca de um homem que ele é importante. Ele queria ter ouvido da boca do pai. Mas o pai achou que isso era coisa de menina, coisa de boiola. Aí ele não disse. E o vazio está instalado nesse menino. Ele ouviu desse tio. Bom, é estranho esse tio, mas é melhor que nada. Tá, tio, eu sento no seu colo. E se duvidar, não saiu nunca mais. Então eu quero que você entenda que o seu colo pode ser altamente terapêutico para o seu filho. Porque quando ele for criança, ele vai pedir: pai, brinca comigo, pai, sai comigo, pai, conversa comigo, pai, deita aqui comigo, pai, conversa comigo, pai, me ensina. Quando ele entrar na adolescência, ele não vai pedir mais. E pode ser que ele erotize a sua busca, que é o que a gente chama de busca reparativa. Aí ele vai buscar em outros meninos, em outros rapazes, em outros homens, o que ele acha que ele não tem nele, porque ele não encontrou onde? Dentro de casa, na figura do pai. É muito sério. Na adolescência, o que os adolescentes precisam? Consistência e respeito. Adolescente não testa a gente? Você que é líder de jovens, você que é pai de adolescente, não testa? Porque ele quer ver o quê? Se é de confiança. Até agora ele acreditou, agora ele quer o quê? Ter prova. Ele quer saber se realmente você é de confiança. Infelizmente, no meio cristão, a gente ainda ouve aquele velho jargão, que não é mais nem... A gente não trabalha com adolescente, eu trabalho com aborrecente. Então ele já traz um estigma. Qualquer problema que deu na estrutura da igreja, foi adolescente. Qualquer barulho, qualquer chiclete colado no lugar errado, né? Qualquer lixo, qualquer isso, qualquer aquilo, é adolescente. Eles já levam todo o estigma de problema. E eles vão estar ouvindo todo dia que eles são um problema, eles são um problema, eles são um problema. E aí eles vão acabar se tornando um problema. Curiosamente, você vê que na palavra, Deus se refere a eles como fortes. Olha como a gente não ouve mais o que a Bíblia fala. Você chama de xarope o adolescente, Deus chama de forte. Consegue agora, tenta, engajar os seus adolescentes para fazer missões. Vocês ganham a cidade para Jesus. Vocês ganham a cidade para Jesus. Porque eles não querem nem saber. Eles metem as caras. É ou não é? Então nós temos que lançar uma palavra de o quê? Encorajamento, direção para esses adolescentes. Porque daí eles vão ter limites saudáveis. Amém, gente? Chega na vida adulta. O que esses adultos vão lembrar do seu pai e da sua mãe? Tiveram um exemplo a seguir ou um exemplo a evitar? O que tem de gente que fala o seguinte: tudo que eu não quero é ter um casamento como o do meu pai e da minha mãe. Tudo que eu não quero é ser como meu pai, tudo que eu não quero é ser como minha mãe. Agora, pasmem. Normalmente, a gente casa exatamente com papai ou mamãe. Não é verdade? A terapia familiar sistêmica ensina isso. Que a gente se atrai pelo que nos é familiar. Observe essa pessoa com quem você casou. É a grande oportunidade da sua vida. Ou de você dar uma guinada, ou de você reforçar o seu fracasso. Que seja para dar uma guinada. Amém? Amém, gente? Então, aquilo que de repente você aprendeu dentro de casa é a matriz. Quando você sai de casa e vai se relacionar, você vai se relacionar com quem? No meio da multidão você vai encontrar exatamente aquela pessoa que vai te lembrar daquilo que você conhece. Você vai se atrair por aquela pessoa. Fica a pergunta: como foi a matriz? Porque se ela foi saudável, você vai se atrair por saúde. Agora, se ela foi patológica, você vai se atrair para que tipo de perfil? Patológico. Resultado: vai ter um casamento pior do que papai e mamãe. Por isso nós temos que conhecer a nossa história e fazer as pazes com ela para que ela não nos governe mais. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? E por fim, você chegando na velhice, o que você vai lembrar? Será que serão boas recordações?
ou lágrimas e ranger de dente? Eu quero que o Miguel tenha boas recordações. Eu tive ótimas recordações, tenho ótimas recordações do meu avô e da minha avó. Coisa boa é avô e avó, não é não? Olha, o tal do avô e da avó são uma bênção de Deus. Boas recordações, mas se duvidar, muitos aqui não tiveram. Agora, nós podemos fazer parte dessas boas recordações na vida de alguém. A vida continua, a próxima geração está vindo. Eu quero que você saiba que você não vai passar incólume pela sua geração. Você não vai passar sem deixar registro. De um jeito ou de outro você vai fazer discípulo. Ou de Jesus, ou do diabo. As pessoas vão lembrar de você. Agora vão lembrar de você apontando para onde? Para Cristo ou para o inferno? É ou não é, gente? Então, nós precisamos escolher. Eu quero fazer parte das boas recordações da vida de alguém. Alguém que gera vida na vida do outro. Amém, gente? Amém. E aí, nós vamos entrar. Essa aqui é a parte que eu mais gosto, porque essa aqui realmente é... Eu trabalho com isso aí. Essa aqui é a menina dos meus olhos. As suas instruções são uma luz brilhante. Então a instrução, ela aponta a direção, e mais que isso, ela preenche o espaço da dúvida. A dúvida faz parte. Né? A crise existencial faz parte de quem está começando a encarar a vida. Dúvidas, perguntas, reflexões, indagações, dilemas, conflitos, isso tudo faz parte, a gente não tem que ter medo disso. A questão é, nós temos que preencher essa casa com vida. Não adianta só tirar o entulho, não adianta só tirar o lixo, não adianta só fazer uma faxina. A Bíblia fala que nós temos que agora enchê-la, habitá-la com aquilo que é de Deus, com o próprio Deus. Porque senão, oportunistas vão se instalar nessa casa. E o estado dessa pessoa vai ser 7 vezes pior. É ou não é? Então, do que a gente está falando? Menino nasceu macho. A Bíblia fala que você nasce ou macho ou fêmea. A Bíblia não fala que nasce homem ou mulher, mas nasce macho ou fêmea. Então, qual que é a importância de você saber que, por exemplo, um bebê é macho? Ali está uma declaração de Deus. Qual a declaração? É Deus falando, eu quero que predomine masculinidade nesse bebê. Isso aí está marcado pelo pênis. O pênis dos bebês tem que mostrar isso. Não tem que mostrar, vai ser pegador, vai pegar todas, vai puxar o papai. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Pode dizer amém. 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 Então, aquele pênis está mostrando o quê? Que é macho. E se mostra que é macho, significa que Deus está anunciando para predominar masculinidade. Para quê? Para que, à medida que esse bebê, que é macho, venha se tornar um homem. Então ele não nasce homem, ele vai se tornar homem. Ele não nasce heterossexual ou homossexual. Crianças não têm orientação sexual. Crianças não têm produção nem de hormônios sexuais ainda. Criança, então não existe criança gay, não existe criança hétero, não existe criança... Não existe isso, gente. As crianças estão em construção. E a construção da sua identidade costuma levar pelo menos até a adolescência. Então você vai ver o seguinte, que esse bebezinho do sexo masculino, desse gênero masculino, a vontade de Deus é que ele desenvolva a masculinidade dele para que ele venha se tornar um homem, segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Qual é o foco de Deus quando os meninos nascem? Jesus Cristo. Então todos os homens que estão aqui, Deus um dia olhou para vocês e falou que predomine masculinidade e que eles pareçam com Jesus. Olha que maravilha! Quando Deus olha para vocês, olha para a sua masculinidade, Deus está de olho na sua masculinidade tão redimida que venha parecer com a masculinidade de Jesus Cristo. E Jesus agrada ao Pai. O Pai encheu a boca para falar de Jesus. Agora, o que esses meninos será que pensam? Será que os meninos, os nossos filhos, se perguntam, quero ser como meu pai?
Ou tudo que eu não quero é ser como esse meu pai? Meu pai afirma a minha masculinidade, ou meu pai duvida da minha masculinidade quando ele me pergunta. Isso é meio diferente, não é não? Por que você não gosta de jogar bola e seu irmão gosta? Por que você é músico? Músico, não sei não, papo de artista. Você deve ter ouvido muito isso. Então, infelizmente, nós ainda temos muito preconceito com relação, por exemplo, aos meninos que têm habilidades artísticas. Sabe o que a gente fez com os artistas? Com os dons artísticos dos nossos filhos? Nós entregamos para a comunidade gay. Porque a gente achou que ser artista não é coisa de homem. Eu te pergunto, quem foi que construiu, que criou a primeira roupa? Você acha que foi um demônio gay? Quem foi? Deus. Primeiro estilista. Deus. Quem é que criou cores? Inclusive o rosa. Deus. Aromas. Deus. Então nós estamos falando de um Deus que tem muito de artista nele. Quem é que desenhou tudo isso? Foi Deus. Você acha que Deus não vai liberar isso que ele tem em alguns dos filhos que ele tem liberado aqui na terra? Então está na hora de você começar a respeitar a Deus quando ele libera a arte sobre o seu filho. Não é porque o seu filho é artista que ele vai ser gay. Amém, gente? Amém. A arte vem de Deus. O diabo é incapaz de criar a arte. Ele é adoecido. Como que ele vai criar o belo? Como que ele vai criar a arte? Ele não tem como. Ele não tem como. A arte é de Deus, para honra e glória de Deus. Então eu quero que você faça as pazes com aquilo que há de artístico em você, viu, homem? A poesia, a música, a escultura, tudo. Me fala, mulheres, imagina esses homens fazendo as pazes com tudo que Deus liberou de dom e habilidade sobre esse homem que está com você. Me fala se ele não vai ser um homem muito melhor. Vai ou não vai? Vai. Até Diniz cozinha maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Então, o meu pai, presta atenção, é o homem da minha vida? Ou eu tenho que procurar por um? Então, o primeiro, grande e único homem da vida do seu filho tem que ser você, pai. E se não for você, muito provavelmente ele vai procurar algum. E o que é pior, ele vai achar. Não vai faltar homem nesse planeta querendo preencher o vazio do seu filho. Por isso que você vai ver que um monte de adolescente, de jovem, que saiu da sua igreja e assumiu a vida gay, ficou deslumbrado pela vida gay. É ou não é? De você tentar trazer de volta, ele volta? Ele está deslumbrado, por quê? Porque ele chega na balada gay, todos os caras estão caindo, matando em cima dele, porque ele é carninha fresca que chegou na balada. É ou não é? Estou mentindo? Quem conhece sabe. Quem conhece a história de pessoas sabe. E aí ele fica fascinado com aquilo ali. Ele acha o quê? Eu sou amado, eu sou idolatrado, eu sou aceito. Não, eu sou cobiçado. Eu sou alvo de lascívia. E confunde isso com amor. Então, os pais precisam ser esse grande homem, esse grande amor da vida dos seus filhos, enquanto houver tempo. Então, eu quero finalizar trazendo uma indagação também com relação à construção da masculinidade na vida dos filhos, com essa pergunta. Eu, filho, aprendo a ser homem através do quê? Da pornografia? Tem um monte de pai que acha que filho, se tornar homem, significa gostar de pornografia. Eu quero que você entenda que a pornografia é incapaz de construir uma sexualidade saudável na vida do seu filho. É mais provável que funcione como abuso, o que é crime, adolescente e criança terem acesso ao conteúdo pornográfico,
aqui no Brasil, pelo tanto de prejuízo que isso traz para a construção da sexualidade deles, é mais provável que construa compulsão e até mesmo homossexualidade do que qualquer outra coisa. Tá certo? Então não é pornografia que vai fazer o seu filho virar macho. É exemplo. É exemplo. Amém? Amém? Eu lamento a gente não acreditar nisso. Porque é uma indústria bilionária. Bilionária no mundo inteiro. Perde para drogas e tráfico de armas. Meu sonho de ainda fazer uma CPI da pornografia no Brasil. Meu sonho um dia isso acontecer, em nome de Jesus. O dia que o pastor Josué fizer um congresso de sexualidade, a gente pode explicar mais sobre isso. Já estou profetizando, ó. Mas aí o bebezinho pode nascer, de repente, fêmea. Isso significa que ela tem o quê? Órgão sexual feminino. Isso é um sinal do que Deus quer que predomine. O que Deus quer que predomine? Feminilidade. Obrigada, Senhor. Minha voz está aí. E o que significa predominar a feminilidade? É um sinal do que Deus quer que predomine. Para quê? Para que daí venha uma mulher madura, que venha apontar, que venha ter como referência a figura da noiva de Cristo. Aquela que responde ao chamado do Cordeiro. Aquela que responde ao chamado do Pai. A figura da feminilidade é o quê? Aquela que responde. Vem a Eva, e Eva veio. Vem a noiva, e a noiva veio. É ou não é? Então, isso que Deus quer para as meninas, que de repente são suas filhas. Agora essas suas filhas, elas perguntam, eu quero viver como a minha mãe? Ou tudo que eu não quero é ter uma vida miserável como a da minha mãe? Eu quero ser mulher, porque parece ser bom ser mulher, ou parece ser um lixo ser mulher? Nós temos mostrado para as meninas com quem a gente convive que é bom ser mulher? Ou a gente tem mostrado que ser mulher é ser o quê? Fraca. É ser o quê? Um capacho. É ser saco de pancada. É ser objeto. O que a gente tem mostrado com a figura da gente ser mulher? Porque as pessoas estão observando, as meninas estão observando. Sexo com homem parece ser bom? O que eu tenho mostrado quando eu falo sobre sexualidade para as meninas e mulheres que me ouvem? Porque tem menina que está sendo discipulada dizendo que sexo com homem dói, porque homem não presta. De repente ela não ouve, mas ela não ouviu a mãe falar, mas ela ouviu a mãe gritar quando era estuprada pelo parceiro na noite anterior. Então, isso tudo está ajudando na construção da sexualidade dos nossos filhos. Estar com um homem parece ser bom? Suas filhas, o que elas concluem hoje sobre casamento? Será que elas têm vontade de sonhar em um dia casar? Ou será que é tudo que elas não querem na vida? Então, o texto continua, a sua correção ensina a viver. A correção amorosa mostra os limites, e os limites protegem a vida. A gente tem que entender que existem nãos que são amorosos. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Isso é Deus dando um não. Sabe o que está por trás desse não? Eu te amo. Quem ama, ensina a dizer não. Especialmente para aquilo que não presta. Os alvos mais fáceis de abusadores, as vítimas mais fáceis de serem alcançadas por agressores e abusadores, são normalmente pessoas, crianças especialmente, e adolescentes, que têm tanto problema com a sua autoestima, que elas não conseguem dizer não. Elas não sabem dizer não. Elas acham que elas não têm valor nenhum, então qualquer coisa que vier do outro, elas têm que acatar. Põe a boca aqui, ela põe. Põe a mão aqui, ela põe. Deixa o tio pôr a mão aí, ela deixa. Deixa a tia colocar a boca ali, deixa. Por quê?
Quem sou eu para dizer não? Eu não tenho valor nenhum. Então nós temos que ensinar não, sim, especialmente para aquilo que não presta. Deus ensinou um não para a humanidade para ela não morrer. E existem sims que são extremamente perigosos. E esses sims muitas vezes levam para o que? Abusos, tanto no corpo, na alma, como no espírito. Levam para buscas reparativas, que levam para confusões de identidade e dependência emocional. Então são sim, é sim, é sim, é sim, é sim para tudo. Chega uma hora que o relacionamento não tem mais limite. É uma invasão. Não existe privacidade. Tomou conta. Ele incha. E as pessoas perdem identidade. Busca no outro o que acham que falta em si próprios. Isso não é saudável. O sim perigoso pode levar para curiosidade e exploração sem critério. Exemplo, pornografia. No Brasil, a construção da homossexualidade ainda está muito associada ao abuso sexual. Conversando com um conselheiro, que trabalha há muitos anos nos Estados Unidos, na área de sexualidade, ele estava me dizendo que boa parte da construção da homossexualidade lá, hoje está associada a quê? Curiosidade de crianças e adolescentes explorando sites pornográficos na internet. E é para onde a gente vai, se a gente não colocar limite. Amém? Sim, perigoso leva para repetições que podem se tornar hábitos e hábitos de compulsão. Exemplo, fantasia, masturbação, relações sexuais e prostituição. Nós temos que entender, gente, que vício sexual mata. Não é só o crack que mata, não. Não é só o álcool que mata. Sexo compulsivo mata. Não vai dar para a gente entrar nesse raciocínio todo, nessa construção, mas creia, mata. Por isso que a gente tem que ensinar a verdade sobre a sexualidade. A verdade, porque tudo que estiver associado a prazer, se a gente não souber dominar, domina a gente. E sexo dá prazer. Não é verdade? Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Ser pai e mãe, segundo Deus, protege os filhos contra a imoralidade. A conclusão desse texto de Provérbios é exatamente essa. Então, os ensinamentos do pai e da mãe protegerão os nossos filhos contra a imoralidade. Eu quero que você entenda que boa parte do futuro da sexualidade do seu filho e da sua filha está nas suas mãos. Amém? Por quê? Porque é uma construção. A sexualidade, ela não vem pronta, ela é construída. E cada criança e adolescente vai construir a sua sexualidade de forma individual. E isso é uma construção altamente complexa que sofre influência do meio. Então, o Big Brother que seu filho assiste, a malhação que ele assiste, o site pornográfico que ele acessa, as piadas sujas que ele ouve, os vídeos, os clipes também lascivos que ele assiste, a roupa sensual que ela usa, tudo isso está o quê? Sendo um tijolinho na construção da sexualidade do seu filho e da sua filha. Você está entendendo? Então precisa haver intervenção. Em outras palavras, o que estiver ao seu alcance, faça. Como? Apontando o caminho de vida e de morte, para que ele tenha alternativa. E aí, por fim, quando o meu filho olha para mim, o que ele vê? Ele vê Deus ou ele vê religião? Porque Deus é altamente atraente. A religião chega uma hora frustra. Deus tem poder sempre, a religião não. E tem uma diferença enorme entre Deus e religião. Quando meu filho olha para mim, o que ele vê? Vida ou morte? Céu ou inferno? Estar em casa é estar num pedaço do céu ou é estar no inferno? Quando meu filho olha para mim, o que ele sente? Ele sente paz ou ele sente culpa? Ele sente amor ou ele sente medo? Porque o amor lança fora todo o medo. Ele sente esperança ou desespero? Se precisar, pai ou mãe, aqui a gente fecha. Eu acho que muita coisa deve ter passado na sua cabeça, não passou?
Passou ou não? Se você precisar, peça perdão. Pedir perdão para o seu filho, para a sua filha, não vai fazer de você menos pai ou menos mãe. Muito pelo contrário. Se precisar, perdoe. Sabe quem? O seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu avô, o seu líder. Existe também um princípio na terapia familiar sistêmica que ensina o seguinte. Marido e mulher, aliás, melhor dizendo, quando eu não resolvo a minha história com meu pai ou minha mãe, a tendência é que eu transfira isso para o meu filho ou a minha filha. Exemplo, se eu não conseguir resolver a minha história com meu pai, a minha tendência é que eu projete isso para o meu filho. Se eu não resolver a minha história com a minha mãe, a minha tendência é projetar isso para a minha filha. Eu já ouvi da boca de um rapaz que eu aconselhei o seguinte: eu amo demais o meu filho, mas eu não consigo amar minha filha. Sabe como que eu notei isso? Ele tatuou desse tamanho o nome do filho, mais novo, no braço. Falei, vem cá. E cadê o nome da filha? Não estou fazendo apologia à tatuagem, pelo amor de Deus. Mas o que eu fui fazer é um confronto. Por que o nome do filho está ali, morrendo de orgulho, e a filha não aparece em lugar nenhum? Ele falou, porque eu não gosto dela. E eu tenho que te falar isso. Eu quero gostar, mas eu não gosto. Criança, tá? Criança, eu não consigo gostar. Falei, então me conta, como era a sua relação com sua mãe? Que mãe? Aquela mulher. E aí começou. Então agora vamos tratar a sua história com a sua mãe. O olhar dele sobre a filha agora é livre. Você vê, essa menina ia crescer a vida inteira se perguntando: o que foi que eu fiz para o meu pai que ele não me ama? Será que ela iria para um casamento com um homem? Não sei. Será que ela iria se relacionar com alguém? Não sei. O que eu sei é que agora ela vai ter alternativa. Porque a verdade chegou e libertou. Se precisar, diga que ama. Se você não disse, você tem que dizer. Diga. Vai treinando. Ah, mas não sei, porque eu não ouvi do meu pai. Aprenda. Ninguém mandou ter filho. Vai ter que aprender. Não ouvi do meu pai, não ouvi do meu avô, não ouvi do meu tataravô. Mas você vai ter a chance de aprender, amém? Começa a testar aqui. Eu te amo. Olha para frente do espelho e fala, eu te amo. Vai testando. Você chegar em casa e já falando. Tem que falar. Se precisar, abrace. Não adianta só falar, tem que tocar. Você vê, Deus não falou, haja homem e houve homem. Ele falou para a luz, ele falou para os mares, não foi? Chegou no homem, o que ele fez? Tocou. Seu filho e sua filha precisam do seu toque. Toca. Para eles dizerem, meu pai me aceita. Minha mãe me aceita. A escola pode falar horrores a meu respeito, mas em casa eu sei que tem gente que me ama. Amém? Se precisar, coloque limites na internet, no trabalho, no ministério, em lazer, em toques e em gastos. Sabe por que eu coloquei toques? Porque de repente tem brincadeirinha que você faz com o seu filho e com a sua filha, que eu quero te dizer, pode ser abuso. Peitinho cresceu. Deixa o papai ver se tem pelinho. Senta aqui no colo do pai. É horrível dizer isso numa noite tão agradável, mas eu tenho que dizer porque é a verdade. Existem toques e toques, e muitos toques que vêm da parte dos pais e das mães, pode sim ser abuso. Sonda, deixa o próprio Deus sondar o seu coração e mostrar para você. Eu conheço a esposa de um líder que veio conversar comigo e falou o seguinte: até hoje eu lembro do olhar do meu tio para mim. Ele arrancava a minha roupa inteira. Isso é abuso. Abuso é tudo que fere a intimidade de alguém. Abuso não é só o que você faz de errado, tá? Também é o que você não faz de certo. Eu conheço uma filha de pastor que contou para a mãe que tinha sido violentada por 8 meninos, no mesmo dia, encabeçados pelo primo de confiança da família.
E quando ela contou para a mãe falou, shh, nunca fale nada do seu primo. No outro dia ela tinha que ir para a escola e encontrar os 8. E aí? Então, se você sabe de alguma coisa, se você desconfia de alguma coisa, peça ajuda. No Brasil, hoje, a gente tem alguns ministérios de ajuda na área da sexualidade. O Avalanche é um deles. Existe uma rede chamada Êxodos, que a gente faz parte. O Avalanche é filiado ao Êxodos, eu sou da diretoria do Êxodos. O Êxodos é o maior ministério do mundo na área de ajuda, por exemplo, na questão da homossexualidade. O Congresso do Êxodo esse ano vai ser em São Paulo, no feriado de outubro. Sinta-se convidado a participar. Então, é tão sério que a gente está falando hoje, que eu lembro que eu fui orar hoje, e eu sei que Deus quer fazer algo muito forte na vida de vocês e através de vocês. Sempre que eu venho falar, é a segunda vez que eu falo, nos congressos que o pastor Josué e a equipe dele organizam, e sempre eu sinto que Deus ele não quer só esse momento agora para vocês saírem daqui agradável, feliz, cheio de bênção. É para você fazer a diferença na nação. É para você sarar a sua comunidade. É para você levar cura. Para o povo olhar e falar, há esperança na terra, porque aqui tem um filho de Deus, aqui tem uma filha de Deus. De repente deu tudo errado até agora, gente, não precisa dar mais. Que venha o reino de Deus. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Então, restituir o que foi lesado, roubado. Se houve falha, conserta. Se não sabe como, pede ajuda. O que não dá é para a gente ficar com a cara de que está tudo bem, se não está. Amém, gente? Eu quero que a gente termine agora colocando tudo isso diante de Deus. É a próxima geração que está em jogo. Então, nós temos que plantar muito mais ministério de ajuda no Brasil. Não tem para todo mundo que precisa. Todo dia minha caixa de e-mail está cheia de gente. E os títulos dos e-mails são assim, super assim, animadores. Socorro. Preciso de ajuda. Estou desesperado, estou desesperada. Precisamos de mais. Por isso que o Avalanche lança escola de sexualidade e de aconselhamento. Porque nós temos que gerar pessoas que vão afiar a escuta, porque a escuta é terapêutica e apontar para Cristo. Porque não tem nada que tenha acontecido na sua história que o sangue de Jesus não seja capaz de curar. O que não dá é para guardar segredo e fazer tipo de que está tudo bem, quando não está. Fala a verdade, porque a verdade liberta. Agora fala para quem pode te ajudar. Nós temos que levantar mais ajudadores. Mas já existem alguns. Então eu quero que você coloque agora a sua história diante de Deus. E a história da próxima geração, que vem a partir de você. Amém? Nós vamos alcançar hoje milhares de pessoas através da nossa oração. E nós não vamos perder essa geração para o diabo, porque ela é nossa por herança. Amém? Ela é nossa. Os índices de abuso têm que cair no Brasil. Os índices de estupro, de violência doméstica têm que cair. Os índices de tráfico humano têm que cair. A nossa geração está sendo ceifada, gente. Se aceita isso, eu não me conformo com isso, porque eu sei que Deus não se conforma. Agora nós temos que mostrar o caminho. Ensina a criança no caminho. Então vamos dar a nossa cara a tapa para a nossa geração, para ela saber o caminho. É por aqui, vida é ali, em nome de Jesus. Amém? Então vamos levantar e orar? Você crê? Eu creio. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor, porque aqui tem pais, mães, aqui tem maridos e esposas, aqui tem avós e avós, tios e tias, líderes, aqui tem, Deus, os mentores da próxima geração. E eu quero orar para que a sua palavra de bênção, Deus, descanse sobre eles. A sua palavra que liberta, a sua palavra que cura, a sua palavra que confronta, que perdoa. Descanse sobre eles, sobre nós, para que a gente venha a ser daqueles que ensinam no caminho. Corrija os nossos caminhos, então, se eles estiverem errados, Deus. Corrija os nossos caminhos se eles forem caminhos de morte. Perdoa os nossos caminhos que não apontam para o Senhor.
corrija os nossos caminhos, para que a gente ensine a próxima geração no caminho da vida e não da morte. Pai, eu imagino que muitos aqui possam ter sofrido abuso, possam ter sofrido negligências, violências, omissões, e eu oro pela sua cura sobre esses homens e mulheres. Eu sei que não foram só mulheres que foram violentadas, mas também muitos homens. Se duvidar, muitos estão guardando silêncio. O que eu oro para que o Senhor os alcance hoje, que o Senhor diga o quanto o Senhor sofreu quando isso aconteceu, e como que o Senhor já consertou isso na cruz, trazendo esperança, cura, vitória, paz. Em nome de Jesus eu oro por todos aqueles que tiveram modelos patológicos, em termos de família. E eu oro para que o Senhor venha agora mostrar o modelo que há no seu relacionamento entre Pai, Filho e Espírito. Que é exatamente a sua família, Deus, Pai, Filho e Espírito, quem o Senhor é como pessoa, venha ser o exemplo para nós criarmos a nossa família. Em nome de Jesus, se houver amargura e ressentimento no nosso coração com relação aos nossos pais, nós queremos que o Senhor cure, para que a gente não transfira isso para os nossos filhos. Aquilo que eu não consigo resolver com meu marido, que as esposas não conseguem resolver com os maridos, e os maridos não conseguem resolver com as esposas, eu oro para que haja reconciliação, para que eles também não joguem isso para os seus lares, para que os filhos entrem em crise entre eles. Em nome de Jesus, traz, Deus, o seu reino para os nossos relacionamentos, porque as pessoas estão nos assistindo, e aquilo que a gente mostra é o que elas vão crer. Nós queremos mostrar então quem o Senhor é, e a forma como o Senhor se relaciona. Ajuda a gente a colocar limites saudáveis, Deus. Nós queremos apontar para o Senhor. Seja feita a sua vontade, e nós queremos essa geração toda aqui representada, toda ela para o Senhor. Nós queremos ofertar todos eles para o Senhor. Não deixa que a nossa geração se perca, Deus. Nós oramos para que o Senhor alcance a todos que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém.